Glória a Jesus. Irmãos, vamos ficar em pé. Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus. Nós vamos ler o capítulo 8, todo o capítulo 8 da carta aos Hebreus. São apenas 13 versos. Louvado seja o nosso Deus. Estamos retomando aqui a nossa exposição da carta aos Hebreus. Passamos no meio. E Deus tem falado conosco poderosamente através dessa tão rica e maravilhosa carta. Lembrando sempre que procuramos não só conhecer o texto, mas sempre buscar uma aplicação prática, que isso faça sentido e possa fazer a diferença na nossa vida. Diz assim o texto: ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote, que se assentou à direita do trono da majestade dos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem, pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Eles ministram em figura e sombra das coisas celestiais, assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois Deus disse: tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte. Mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não dei atenção a eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis na mente deles, e as inscreverei sobre o seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Senhor, mais desta vez nós nos apresentamos diante de Ti, Pai, com o nosso coração quebrantado, porque não temos a menor condição de entender Tua palavra, de aplicá-la e também de praticá-la por nós mesmos. Se o Senhor não falar conosco, nós não conseguiremos compreender. Se o Senhor não tocar o nosso coração, não conseguiremos aplicar. E se o Senhor não nos der força e graça e tiver misericórdia de nós, também não poderemos praticar. Por isso clamamos ao Senhor nesta noite: tem misericórdia de nós, ser propício a nós pecadores, e nos ajude, Senhor, na compreensão, na aplicação e na prática da Tua palavra, porque senão nada do que fizermos aqui fará sentido. Então, contamos com a Tua misericórdia e com a Tua graça, não porque merecemos, mas por causa de Cristo, nosso Salvador, que nos abriu o caminho até a Tua santa presença. Reverentemente nos apresentamos diante do Senhor e te pedimos isso, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Assentar-nos. Muitas vezes não conseguimos executar uma tarefa que até temos capacidade, temos perícia, treinamento, conhecimento para executar, por falta de um instrumento adequado, por falta de uma ferramenta adequada. O médico não consegue êxito no procedimento cirúrgico, por exemplo, se ele não tiver à sua disposição os melhores instrumentos, os melhores equipamentos. Lembro que quando Gabriel sofreu um acidente, quebrou a perna,
Nós chegamos no hospital aqui em Rio Preto e o médico falou: olha, existem 3 opções, mas as 2 primeiras, o pós-operatório é muito complicado, o risco de infecção é muito grande e a recuperação é muito difícil. E você, mas tem um método novo que, se for usado nessa cirurgia que ele precisa fazer, porque fratura total de fêmur é cirúrgico, não tem outro jeito. Ele falou assim: o pós-operatório é muito mais simples e a recuperação é muito mais rápida e a chance de alguma coisa errada é muito menor. Então, nós precisamos entender sempre que, para que possamos exercer melhor as nossas tarefas, as nossas atividades, precisamos sempre buscar o que tem sempre de melhor. Né? Igual o Valmir, igual o André, trabalha com o Sol, o Ailton também. Eles sabem a importância que é ter um bom equipamento, ferramenta de qualidade na mão para executar o serviço. E nós estamos falando isso porque o autor aos Hebreus ele está escrevendo essa carta a um grupo de irmãos que foram herdeiros da promessa feita a Abraão. Deus chama Abraão e faz a promessa que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. E essa promessa ela é renovada a Jacó e também é firmada, não é, com os seus descendentes. Deus firmou a promessa a Isaac, firmou a promessa a Jacó, e aquele povo vai para o Egito, fica lá os 400 anos, e depois de tanto tempo lá, e vivendo sob escravidão, eles saem de lá. E Deus faz novamente um pacto, uma aliança com eles. Essa aliança foi estabelecida, o sacerdócio foi estabelecido, o culto, todo o cerimonial, Deus deu a lei, e eles deveriam andar de acordo com aquela lei, deveriam permanecer na aliança que Deus havia feito com eles. Mas eles não permaneceram, eles não firmaram, não ficaram firmes na aliança, não foram obedientes ao Senhor. E por causa disso o reino foi dividido. O reino do norte, as 10 tribos se dispersaram. O reino do sul foi levado cativo para a Babilônia, ficou lá 70 anos exilado. E depois eles retornam à sua terra, mas a aliança estava ultrapassada, eles não conseguiam cumprir, eles não conseguiam obedecer. E aí então Jesus vem e através de Cristo uma nova aliança é estabelecida. E uma nova maneira de adoração, um novo modelo, um novo modo de adorar a Deus estava sendo estabelecido. Era agora uma atualização da aliança, era uma atualização do pacto. Mas aqueles irmãos hebreus, eles estavam passando por tribulações, por dificuldades, por perseguições, e estavam querendo voltar ao pacto antigo. Seria mais ou menos como eu e você hoje voltarmos a usar a internet de escada, máquina de escrever, aquelas calculadoras de manivela. Talvez, não temos muitos jovens aqui hoje, eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui já viram essas coisas. Mas a gente não quer voltar a usar isso. Seria mais ou menos como se todos nós abandonássemos os celulares para usar o orelhão de novo. Quem lembra o tempo do orelhão? De ficha, não é? Aí depois ficou moderno, veio o cartão. Seria assim como nós todos, hoje abrimos mão de todas essas coisas para retornar ao modelo antigo, ao pacto antigo, à aliança antiga. Era isso que estava acontecendo com aqueles irmãos. Mesmo eles tendo sido escolhidos, mesmo eles sendo o povo certo, mesmo eles tendo todo o conhecimento, tendo a revelação de Deus, eles estavam debaixo daquela aliança temporal e terrena que Deus havia feito com eles. Mas agora, depois de Deus manifestar a sua glória, de se fazer conhecido de toda a humanidade, mesmo agora depois de Cristo ter vindo, os hebreus eles estavam querendo abandonar o sacerdócio de Cristo para voltar ao sacerdócio antigo. Eles estavam querendo sair debaixo da nova aliança que foi feita em Jesus para voltar à antiga. Mas o autor aos Hebreus está aqui mais uma vez, com todo esforço, com todo carinho, com toda dedicação, tentando mostrar a eles que isso não era sensato, que não era isso que Deus esperava deles. E quão terrível era cometer esse retrocesso de abandonar a nova aliança em Cristo para voltar a uma outra aliança que já havia sido abolida, já havia sido substituída e estava prestes a aparecer, como de fato desapareceu.
no ano 70, os romanos entram em Jerusalém, derrubam o templo, derrubam as muralhas da cidade, destroem a cidade, e os judeus são dispersos por todo o mundo conhecido na época, por todos os lugares, e desde então não há mais sacrifício, desde então não há mais altar. Israel voltou a ser nação em 1948, mas o sacrifício não foi restaurado até hoje. E da forma como eu creio, não será, porque o verdadeiro sacrifício já foi feito. Jesus Cristo fez o sacrifício uma vez por todas. Aleluia. Porém, não é sobre o sacrifício que nós queremos falar nessa noite. Nós queremos falar mais uma vez sobre o sacerdócio de Jesus, lembrando que nessa etapa do texto que nós estamos meditando, o autor está falando sobre Jesus como sumo sacerdote. Jesus é o sumo sacerdote de uma ordem superior. Jesus é o sumo sacerdote de um chamado superior. E Jesus é o sacerdote também da lei superior, como vimos na nossa última meditação sobre os Hebreus. E hoje ele vai nos mostrar que Jesus é o sacerdote definitivo, nosso supremo sumo sacerdote, porque ele é de uma aliança também superior, de um pacto superior. E gostaria que vocês tivessem a sua Bíblia aberta para acompanharmos juntos. O autor ele vai nos nossos versículos 1, nos nossos versos 1 e 2 aí. Ele fala de Jesus que ele estando em uma posição de superioridade ao sacerdócio humano, então ele está também no santuário superior. Ele fala: Jesus é o mediador da nova aliança, ele é o sacerdote superior, e o sacerdócio de Cristo está muito acima do sacerdócio humano, porque o santuário onde Jesus está também é superior. Ele não está no santuário humano, ele não está no modelo, não está numa cópia, mas ele está no verdadeiro santuário de Deus no céu. O tabernáculo do Antigo Testamento, o templo que foi construído depois, ele era apenas um modelo. Quando Moisés sobe ao Monte Sinai, Deus fala assim para ele: Moisés, eu vou mostrar para você uma imagem do que é o santuário, onde eu tenho que ser adorado. Você vai construir conforme o modelo que foi mostrado. Tanto o tabernáculo quanto o templo em Jerusalém era uma maquete daquilo que deveria ser feito no céu, da maneira como Deus é adorado no céu. E Jesus Cristo, depois de ter cumprido o seu ministério terreno, ele adentrou o santuário dos céus, como o nosso verdadeiro sumo sacerdote. E ele é o mediador de uma aliança superior, porque ele está no tabernáculo superior. Ele está no templo superior, o templo que o homem jamais entrou, templo em que o sumo sacerdote jamais ministrou. E ele não precisou de vestes especiais para isso, não precisou de rituais para isso, mas ele entrou na autoridade de Filho de Deus, do nosso Salvador, do primeiro de uma nova raça, daquele que entra no Santo dos Santos, sem medo algum, sem temor algum, porque é perfeitamente santo, perfeitamente justo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O antigo sumo sacerdote precisava de uma corda amarrada na cintura, de campainhas na borda das suas vestes, para mostrar que estava vivo. Mas Jesus não precisa de nada disso. Ele está no santuário superior, e ele é um sumo sacerdote muito superior, uma posição de superioridade imensa em relação ao sacerdócio humano. O nosso autor continua escrevendo, dizendo que, mesmo sendo um sacerdote de uma ordem superior, ocupando um sacerdócio superior, Cristo não pode fazer a mediação diante de Deus de mãos vazias. Ele precisava ter algo a oferecer em favor daqueles aos quais ministra. Nós vemos desde o Antigo Testamento, desde o início da palavra do Senhor, em que Deus, instruindo Moisés a respeito da relação do povo com Deus, Deus sempre diz assim: ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias. Então Jesus ele também precisava ter algo a oferecer. Jesus ele precisava chegar e oferecer algo diante do Pai. A culpa precisava ser paga, o pecado precisava ser coberto, a transgressão precisava ser cancelada. E ele também aparece entregando algo ao Pai, e ele entrega a si mesmo. Ele é a oferta perfeita. Ele é o sacerdote que ministra no santuário superior, e ele entrega também uma oferta superior. Ele apresenta a si mesmo. Mas sobre a oferta falaremos mais adiante. Sobre o sacrifício de Cristo falaremos um pouco mais à frente, porque hoje nós precisamos tratar somente e especificamente da questão da aliança que Jesus estabelece com o seu povo e com Deus. O verso 4 nos mostra
coloca ele numa posição distinta dos sacerdotes terrenos, verso 4. Verso 4 diz: se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Quando nós estudamos o Antigo Testamento, nós aprendemos que a ordem sacerdotal deveria ser de uma família específica de um dos filhos de Jacó. A tribo de Levi ela foi separada para ser a tribo sacerdotal. Eles deveriam ministrar, e ninguém mais ministraria a não ser os levitas, os sacerdotes, e entre eles a família de Arão, da onde viriam os sumos sacerdotes. Mas o autor dos Hebreus está dizendo aqui: olha, Jesus é de uma ordem tão superior que se ele tivesse aqui na terra, nem sacerdote ele poderia ser. Porque nós entendemos que Jesus ele é contado na família de Davi. Davi é da tribo de Judá. Jesus ele não veio da tribo sacerdotal, mas ele veio da tribo real. Assim como a tribo de Levi seria a tribo sacerdotal, a partir de Davi a tribo de Judá seria a tribo do rei. A tribo real, porque Deus fala que nem Davi, da descendência de Davi, estabeleceria o trono de Davi para sempre. Nunca mais faltaria um rei que reinasse para reinar sobre o povo de Deus na família de Davi. Então Jesus ele vem da linhagem de Davi, da tribo de Judá, não é da tribo sacerdotal, mas ele é um sacerdote superior, como já vimos anteriormente, segundo a ordem de Melquisedeque. O sacerdócio não tem começo, o sacerdócio não tem fim. Ele é sacerdote para sempre. Ele é um sacerdote distinto. Ele está numa posição distinta de todos os sacerdotes aqui da terra. Aqueles que foram estabelecidos no Antigo Testamento, eles cumpriram o seu ministério, mas Jesus ele vem com uma ordem muito superior, muito distinta deles. Vemos também no verso 5, não é? O autor falando a respeito do modelo do santuário terreno, que era uma ilustração do santuário celestial. Conforme está lá em Êxodo 25:40, como já citei aqui, Moisés deveria fazer o tabernáculo conforme o modelo que foi mostrado no monte. Deus mostrou e Moisés fez uma maquete. Moisés viu o santuário nos céus. E aí ele anotou o que precisava ser feito. E ele passou para as pessoas em quem Deus tinha colocado o seu Espírito Santo. Moisés ele sobe ao monte e Deus entrega para ele o projeto do tabernáculo. E Moisés fala assim: como é que eu vou fazer isso aqui? E Deus fala assim: não, você vai chamar o Bezalel, a família dele, e você vai entregar os planos para o tabernáculo, e eu vou colocar o Espírito de Deus sobre ele, e ele vai entender como é que tem que fazer. Foi uma faculdade de engenharia vinda do céu, não é? Foi uma faculdade de arquitetura vinda diretamente do trono de Deus, aplicada na mente e no coração do Bezalel. E ele e sua família executaram exatamente conforme Moisés tinha dito isso no monte. O sacerdócio, aliás, o santuário terreno, ele, tanto o tabernáculo quanto o templo, eles eram um modelo e ilustrações de coisas celestiais. Eram verdadeiras maquetes. Deus queria mostrar de forma visível aquilo que nós ainda não podemos ver plenamente, aquilo que está encoberto e invisível para nós. Talvez de todos nós, o único que tenha visto seja o apóstolo Paulo, que diz que coisas inefáveis que ao homem não é lícito contar. Mas um dia estaremos lá, um dia estaremos vendo tudo isso face a face, porque a nova aliança que Cristo estabelece é a nova aliança que foi estabelecida para nos levar para junto dele para todo sempre. Aleluia por isso. A partir do verso 6 aqui, o nosso autor ele fala da superioridade do sacerdócio de Cristo. E ele fala que o sacerdócio de Jesus possui uma excelência superior. Ele diz que Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, e obteve um ministério quanto também mediador da superior aliança, instituída com base em superiores promessas. O sacerdócio de Cristo ele é superior àquele sacerdote aos quais os hebreus estavam querendo retornar, porque era muito mais excelente a pompa, a grandeza, a majestade de Cristo era muito superior às vestes dos antigos sacerdotes. Quando você vai lá para o Antigo Testamento, você vê como o sacerdote deveria se vestir. Eram roupas muito bem feitas, tinha detalhes em ouro, tinha detalhes em pedras preciosas, era material usado com muito requinte, né? Era uma coisa assim muito maravilhosa. Você olha tanta coisa, tinha várias peças de roupa,
processo humano, não está presa apenas e não faz parte apenas de um compromisso terreno, mas é uma aliança feita para toda a eternidade. Nosso autor escreve também, dizendo que a base da aliança, que é superior em Cristo, por causa da sua excelência superior, ela tem promessas também superiores. Quando Deus tira Abraão da sua terra, do meio da sua parentela, Deus fala assim: olha, Abraão, sai do meio da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Farei com você uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí depois Deus chama Moisés e tira para Moisés tirar o povo daquela terra e faz uma promessa: levarei vocês para uma terra que manda leite e mel, a terra que prometi a dar a Abraão. A herança, a promessa que foi feita àquele povo, era uma promessa temporal, era uma promessa terrena. A herança que havia sido prometida a Abraão e aquele povo era uma herança de uma terra prometida, era uma promessa de um lugar de descanso. Mas a promessa que Cristo tem para nós é uma promessa eterna, de uma herança incorruptível, de uma esperança viva. Aleluia. É uma promessa muito superior. A promessa do povo de Israel, ela se cumpriria quando eles entrassem e começassem a viver na terra prometida. A nossa herança se cumprirá por toda a eternidade, como será compromisso para todo sempre. Então aqueles irmãos hebreus estavam cometendo um erro, um equívoco muito grande, porque estavam querendo trocar alguma coisa que era eterna por algo temporal. Estavam querendo deixar de desfrutar daquilo que era mais atual e muito mais excelente para voltar para aquilo que já estava ultrapassado. Seria mais ou menos como se todos nós vivêssemos dos automóveis e voltássemos a andar de charrete. Não faz sentido. Mas era exatamente o que eles estavam querendo fazer. Era essa a proposta deles. Então o autor começa falando agora, dos versos 7 a 12, que eles precisavam renovar a aliança. E aquela aliança ela precisava ser renovada, porque a primeira aliança ela já estava caindo em desuso. A primeira aliança ela estava ultrapassada. O autor aqui ele fala de duas alianças, mas se nós formos olhar para toda a Bíblia, nós vamos ver várias alianças. Deus faz uma aliança no Éden, Deus faz uma aliança com Adão, Deus faz aliança com Noé, Deus faz aliança com Abraão, Deus faz aliança com Moisés, Deus faz aliança com o povo que estava entrando na terra prometida, conforme lá os capítulos 28 a 30 do Deuteronômio, que Deus estabelece quais são as bênçãos e as maldições para a obediência e para a desobediência, e Deus faz uma aliança em Cristo. Então agora, essa aliança nova, ela estava, de certa forma, atualizando todas as alianças. E o autor trata tudo aquilo que foi feito antes de Cristo como uma primeira aliança. E a aliança em Cristo agora é uma segunda aliança. Não mais em sentido geral, mas em sentido nacional. E o autor cita para nós aqui o texto de Jeremias 31, versos 31 a 34, em que Deus está falando para o povo: olha, vocês vão para o cativeiro. Não tentem evitar o cativeiro, porque o cativeiro é inevitável. Quando os babilônicos começam a cercar Jerusalém, começam a atacar a cidade, Deus levanta o profeta Jeremias e fala assim: olha, gente, não me peçam para não deixar vocês virem para o cativeiro, porque isso eu não vou fazer. O cativeiro para vocês é inevitável. A paciência que Deus entregou tinha acabado. Deus fala assim: vocês vão para o cativeiro. Se vocês aceitarem o jugo do rei da Babilônia, se vocês se renderem a ele, vocês vão ir para o cativeiro, mas vão em paz. Lá vocês vão viver em paz durante 70 anos. E depois eu vou trazer vocês de volta em paz. Falsos profetas se levantam. E os falsos profetas começam a profetizar ao contrário de Jeremias. Os falsos profetas: não, vocês podem lutar contra a Babilônia, porque Deus vai dar vitória, porque Deus vai fazer isso, porque Deus vai fazer aquilo. Jeremias: gente, não é assim. Essas profecias não são de Deus. Deus não vai nos livrar de Babilônia, é melhor a gente se entregar. Aí tem uns camaradas lá que querem dar um bonitão, querem enfrentar o rei da Babilônia, são derrotados. Tem os outros que tentam fugir, escondidos, são pegos. O rei de Israel, o rei de Judá, ele é preso pelo rei da Babilônia. O rei da Babilônia mata todos os filhos dele na presença dele, vaza os olhos dele, coloca
fica lá preso até morrer. E Jeremias tinha falado assim: não enfrente o rei da Babilônia, se renda que é melhor, e senão você vai se dar muito mal. E Deus vai falando para eles: olha, vocês vão para o cativeiro é inevitável, mas eu vou trazer vocês de volta. E aí Deus fala assim, nesse texto de Jeremias 31:34, quando eu trouxer vocês de volta, eu vou fazer uma nova aliança com vocês, eu vou fazer um novo pacto. E o nosso relacionamento não vai mais acontecer através de sacrifícios. Nosso relacionamento vai acontecer por causa de um sacrifício só, definitivo. A minha lei não vai mais estar escrita em tábuas de pedra, mas a minha lei agora vai estar escrita no coração de vocês. E é essa aliança que Jesus, agora, ele vai incorporar, ele vai implantar no povo. Ele olha para aquele povo, Deus olha para o povo e vê que aquela aliança não pode ser cumprida. Ele vê que aquela aliança não produziu uma relação pessoal com Deus através do amor. Ele vê que aquela aliança não pode levar o povo ao conhecimento de Deus por admiração. Mas o relacionamento estava quebrado, a aliança estava quebrada, porque o povo não conseguiu cumprir, não foi capaz de obedecer. E muito mais, além de não ser capaz de obedecer, eles não conseguiram amar a Deus. O primeiro mandamento: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as suas forças. Eles não conseguiram cumprir. Eles não conseguiram sentir encantamento por Deus. Eles não estavam encantados pelo Senhor, admiravam o Senhor. Então essa nova aliança, ela não poderia mais ser estabelecida, ela não tinha mais como ficar valendo para aquele povo. E Deus então está falando através do profeta Jeremias, e agora o autor aos Hebreus citando aquele texto, dizendo assim: olha, o que eu estou falando para vocês é que a aliança que Jesus quer estabelecer conosco é a aliança da qual Jeremias falou. Porque a aliança de Cristo é uma aliança em que eu e você não temos capacidade de cumprir, mas através do Espírito Santo nós somos capacitados a obedecer. O Espírito dele vai viver em nós, o Espírito dele vivendo em nós, ele vai nos capacitar a cumprirmos toda a lei, a cumprirmos toda a justiça. Nós não vamos ser salvos pelos nossos méritos, mas somos salvos pela graça. Essa aliança nos traz a graça de Deus, nos traz a salvação através do sacrifício de Cristo e não da nossa própria força, não do nosso próprio mérito. Essa aliança de Jesus, ela vai produzir uma relação pessoal com Deus, não por causa do medo, não por causa da punição, não por causa do castigo, mas por causa do amor. Porque através do sacrifício de Cristo, da presença do Espírito Santo, nós podemos amar a Deus de todo o nosso coração e verdadeiramente. E nós não vamos conhecer a Deus por causa do seu poder, mas nós vamos conhecer a Deus por causa do seu caráter. Nós não vamos estar apenas olhando para o passado, vendo o que Deus fez e sentindo medo de Deus, mas nós estaremos olhando para o Senhor encantados com Jesus Cristo, encantados com a glória, com a majestade do Senhor. Aleluia. E desfrutando desse relacionamento profundo e intenso com Ele, admirados por Jesus, por saber quem Jesus é, por ver quem Ele é, pela sua glória, pela sua majestade. É essa aliança que Deus quer estabelecer conosco, diz o autor aos Hebreus, aqueles irmãos. É essa aliança, irmãos, que o Senhor quer estabelecer comigo e com você. Não é a aliança da religião, não é a aliança de quem faz certo está dentro, quem faz errado está fora, não é a aliança de quem tem que fazer sacrifícios e cumprir rituais para ser aceito diante do Senhor, mas é a aliança de saber que nós já somos aceitos, já fomos comprados, já fomos salvos, já fomos lavados, somos remidos, e agora somos capacitados pelo Espírito de Deus a viver uma vida de santidade. Aleluia. Porque a graça, ela nos capacita a obedecer. A graça, ela nos transforma de tal modo que nós aprendemos a amar o Senhor. De tal modo que nós não temos nada nesse mundo que seja mais importante do que Jesus para nós. É uma aliança muito superior. É uma aliança muito mais profunda. É uma lei gravada no nosso próprio coração. Aleluia por isso. E aí, o autor fala no verso 12 que essa aliança era necessária, porque a aliança antiga ela não poderia extinguir a culpa. O verso 12: pois para com suas iniquidades darei misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então essa aliança superior, ela era necessária porque as promessas eram superiores e também a base dela era uma promessa superior.
está usando a palavra que expressa um testamento. E ele fala de uma nova aliança no termo de novo, não só porque é mais recente, mas porque é novo em qualidade. Assim como você tem um carro de determinado modelo, e alguém fala para você assim, olha, mas agora tem um modelo novo. Mas é o mesmo carro, mas está mais atualizado. Tem coisas novas, tem coisas diferentes. Máquina de lavar é máquina de lavar, mas tem máquinas que são novas. Novas não só porque são fabricadas mais recentemente, porque vem com os recursos melhores. Tem mais capacidade, faz um trabalho melhor, um trabalho bem feito, economiza mais, e assim por diante. E a Bíblia está falando aqui que o Senhor não mais se lembraria das iniquidades, dos pecados que foram cometidos naquele tempo, ainda falando sobre o texto de Jeremias, porque agora o Senhor estava trabalhando com aquele povo para dar a eles algo novo, algo diferente. Era um testamento novo, e não só em termos de qualidade, mas novo em termos de estar muito superior àquilo que tinha sido feito. Porque aquilo que estava passando era algo que estava envelhecido e estava fadado a uma aniquilação total. E aí o verso 13, o autor termina falando que a nova aliança tornava a antiga, tornava a primeira antiquada. E aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. A nova aliança em Cristo não veio para ser só mais uma opção. A nova aliança em Jesus não veio para ser mais um preceito religioso em tudo aquilo que os judeus já tinham. Eles tinham os 10 mandamentos, eles tinham o Talmud, milhares de leis, milhares de observâncias, coisas que a maioria do povo não conseguia nem conhecer, tanta coisa que era. E agora o autor aos Hebreus está dizendo assim, essa aliança em Cristo não é mais um preceito da lei, não é mais uma regra, mas é a regra definitiva. E diante dela todas as outras desaparecem. Diante dela tudo se esvanece e tudo some, porque ela é radical. O Evangelho é radical. O Evangelho, uma vez estabelecido, a aliança com Deus, uma vez estabelecida, ele coloca por terra tudo mais que nós sabemos, tudo mais que nós temos. A religião não consegue conviver com o Evangelho. Os nossos preceitos, os nossos achismos, as nossas convicções, elas não podem competir com o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus, diz o apóstolo Paulo, para a salvação de todo que crê. E nós só precisamos do Evangelho, não precisamos de mais nada. Nós não precisamos de outras coisas, nós não precisamos de outros preceitos. E o autor aqui está encerrando o texto sobre a aliança superior de Cristo, dizendo que a aliança de Jesus é superior porque quando ela aparece, tudo mais desaparece. Portanto, para aqueles irmãos hebreus, voltar para a antiga aliança era, na verdade, estar absolutamente perdidos. Porque é o mesmo que você guardar uma nota, qual o dinheiro antigo aí, cruzado, novo, guardar uma nota dessa debaixo do colchão e tentar usar ela hoje. Imagina você hoje, levantando o seu colchão, está lá, milhões de cruzados novos. Muita gente nem viu isso, né? Alguns livros. Cruzado novo, cruzeiro real. Pega esse dinheiro e tenta usar hoje. Não serve para nada. E o autor dos Hebreus aqui está dizendo justamente isso. Olha, essa aliança nova que Jesus estabeleceu, ela é superior à antiga aliança. E se vocês voltarem para a antiga aliança, não vão conseguir mais usar isso, porque isso vai estar fadado a desaparecer. Está fadado a perecer. Então aqueles irmãos deveriam permanecer firmes, porque eles estavam desfrutando do que tinha de mais atual no relacionamento com Deus. Eles estavam sendo alvos e tendo a oportunidade de desfrutar do que tinha de mais novo e mais especial e mais um avanço muito maior, muito superior de que qualquer outra coisa que o mundo já tinha visto. Era a maior novidade que existia.
Nós estamos no tempo aí agora da inteligência artificial, que é a coisa mais moderna que parece que está acontecendo aí, um avanço tecnológico mais moderno que a gente tem informação a respeito. Inteligência artificial faz até sermão. Eu já fiz um teste lá, eu vi um texto lá pedindo para criar um sermão. Eu criei em 2 minutos um sermão. Aí eu fiquei até meio assustado com aquilo lá. Eu mandei uma mensagem para o professor meu. Falei, professor, estou olhando aqui, o chat GPT faz sermão. Eu falei assim, como é que a gente faz com isso? Ele falou assim, olha, quem souber usar, vai usar para a glória de Deus. Quem não souber usar, vai usar para enganar as pessoas. Mas cuidado, aqueles irmãos estavam vivendo algo muito superior à inteligência artificial dos nossos dias. Maior das novidades. O irmão conversou comigo essa semana e disse assim, rapaz, os caras estão fazendo um teste no carro que voa. Eu falei assim, mas tem. Está sendo fabricado e já com jeito vai ter carro voando por aí. Mas aquilo que os hebreus estavam experimentando e estavam sendo tentados a abandonar era algo muito mais avançado, não só para aquela época, como é ainda hoje, do que qualquer avanço tecnológico. Não tem religião que possa suplantar, não tem sistema religioso que seja melhor, mais excelente, mais avançado. Não tem pacto, não tem contrato, não tem promessa que possa superar isso. Não há governo, não há sistema, não há código legal, código de leis que possa suplantar a aliança que Cristo tem para nós. A aliança de Jesus é superior. Estar em aliança com Jesus é desfrutar do que tem de maior novidade, de novidade mais interessante em todo o universo, por toda a eternidade. Por isso, nós podemos tirar algumas lições desse texto, importantes para nós, de forma prática. A primeira delas é que se os hebreus estavam equivocados em querer abandonar a oportunidade da nova aliança em Cristo, para voltarem a viver sobre uma aliança ultrapassada, eu e você precisamos também estar atentos, para não tentarmos nos relacionar com Deus através de meios que não podem viabilizar o nosso compromisso com Ele. Porque muitas vezes eu e você, nós queremos ter um relacionamento com Deus, mas queremos estabelecer esse relacionamento sobre bases que são inúteis para isso. Aqueles irmãos estavam querendo abandonar o relacionamento com Deus através de Cristo para voltar para a lei do Antigo Testamento, para as práticas da Antiga Aliança. Eu e você às vezes queremos nos relacionar com Deus através do dinheiro. Queremos nos relacionar com Deus através do nosso ministério. Queremos nos relacionar com Deus sobre bases que nós mesmos estabelecemos, seja ela qual for, por meio de pessoas, por meio de sistemas religiosos. Mas como disse o profeta Jeremias, a lei de Deus para nós precisa ser uma lei escrita no coração. Baseado nisso, irmãos, talvez não precisássemos nem de regimento interno, muito menos do código de disciplina. Nossa igreja tem isso, sabia? A igreja tem código de disciplina, regimento interno, tem. O que mais tem? Acho que é só isso aí. Estatuto. Isso tudo, perto da lei gravada no coração, é inútil. Não precisaríamos de nada disso. Estávamos sexta-feira lá na vigília. Falei para a igreja, olha aqui, o culto devia ser assim. Não tem igreja, não tem denominação. O povo de Deus se reuniu em determinado lugar, todo mundo apareceu lá. Quem tivesse um violão, cantava, tocava junto com quem estava lá. Um momento de louvor e adoração. Culto é isso. Vida cristã é isso. Mas aí a gente não consegue viver esse relacionamento profundo, intenso com Deus, a gente está tentando inventar alguma coisa para nos ajudar a nos relacionar com Deus. Aí a gente vai inventando, e cada dia aparece uma novidade diferente no mercado da fé. É campanha não sei do que, é desafio não sei das quantas, é culto disso, culto daquilo. Nós vamos fazer um culto como os casais aqui. E eu fiquei assim, vou anunciar isso como culto de
de casais. Não é culto de casais, o culto tem que ser para Jesus. Culto é para Deus. Culto para casais, não é para casais, é para Jesus. Como é que é? É um culto com os casais. Os casais vão vir aqui para juntos prestarmos um culto ao Senhor e meditarmos a palavra de Deus a respeito dos nossos relacionamentos. Culto de libertação, é culto da família, é culto de não sei o quê. Artefatos que a gente vai inventando, artifícios que nós vamos criando, para ver se a gente consegue de alguma forma nos relacionarmos com Deus. Os hebreus queriam voltar para o Velho Testamento, e nós voltamos para tanta coisa que a gente abandonou há tanto tempo. Porque quando a gente conhece Jesus e a gente está naquele amor inicial, a gente não precisa de nada, não precisa de ordem, não precisa de lei, não precisa de escala, não precisa ficar cobrando. Tudo que a gente quer é estar na presença de Jesus. Tudo que a gente quer é estar na presença de Deus, ouvindo a palavra de Deus, sentado na presença de Deus, ouvindo o Senhor falar. Então, se aqueles hebreus corriam esse risco, nós também corremos. Precisamos estar atentos. Porque se a lei de Deus estiver escrita no nosso coração, irmãos, não adianta a gente ficar inventando outras coisas. Se nós não estivermos apaixonados por Cristo, se nós não andarmos com Jesus por amor, porque nós amamos o Senhor, porque temos uma aliança eterna com Ele, firmada na cruz do Calvário, na presença do Espírito Santo em nós, nós vamos chegar a lugar nenhum. Estaremos retrocedendo. A gente vai estar tentando apertar parafuso com alicate. Não dá certo. Não funciona. Não funciona. Coisa terrível a gente tentar fazer alguma coisa com a ferramenta errada. Apertar parafuso com alicate. Não é? Mais algumas outras coisas aí. Tentar soltar cano com a ferramenta errada. Tanta coisa que não funciona, não dá certo. Estava conversando com um rapaz sobre o computador, do dia do computador. Ele falou assim: por que você usa o Windows 10 nesse computador? Eu falei: coloquei aí e tal. Dizem que é bom. Eu falei assim: não, esse computador foi feito para usar o Windows 7. Não adianta pôr dele. Não fica bom. Você tem que trocar um negócio, tem que trocar outro, tem que trocar outro, tem que trocar outro, quando na verdade o computador funcionava bem com o Windows 7. Foi feito para isso. Você quer usar o Windows 10? Tem que comprar um computador que foi feito com o Windows 10. E senão não funciona, não dá certo. E eu e você funcionamos bem, irmãos, cheios do Espírito Santo. Dá para funcionar bem. Mas sem o Espírito Santo não funciona, não tem jeito. O casamento nenhum funciona sem o Espírito Santo. A carreira profissional não funciona. A pior coisa que tem é um crente que ele andar sem o Espírito Santo. Não funciona, não dá certo. É gambiarra. Vida financeira vai mal, tudo vai mal. Porque não dá. Os ímpios até que se dão mais ou menos bem. Mas você quer ver coisa terrível, o crente que vive no pecado, só se lasca. Só se dá mal. Porque não funciona. Aqueles que têm uma aliança com Jesus precisam ter um relacionamento com Deus estabelecido sobre as bases da aliança que Cristo estabeleceu. Amém? Amém. Segunda aplicação para nós aqui. Se Cristo acolheu toda a aliança que se baseava em meios humanos para se relacionar com Deus e estabeleceu um sacerdócio eterno, do qual Ele é o único mediador, nós devemos estar atentos à maneira como desenvolvemos nossa fé, para que não afirmemos sobre bases ineficazes. Ou seja, se o que Jesus fez foi abolir tudo o que tinha antes e estabeleceu uma nova base para a nossa fé e o único mediador agora é Ele, eu e você precisamos tomar cuidado. Porque assim como aqueles hebreus queriam voltar a colocar o sacerdote para serem os mediadores, talvez a gente quer colocar outro tipo de mediador no lugar de Jesus Cristo. Quem é o nosso mediador? Quem está mediando esse nosso relacionamento com Deus? Pastor, nós somos cristãos, não temos esse negócio aí, nós somos evangélicos, protestantes, nós não temos mediadores. Será que não? Será que a gente não coloca alguém para falar com Deus no nosso lugar?
para estabelecer a nossa relação com Deus, ao invés de nós mesmos e pessoalmente, somente através de Cristo. Hoje em dia tem tanto, eu acho que é assim, eu acho que é daquele outro jeito, eu acho que é de outra forma. Muitas vezes nós mesmos somos os nossos mediadores, nem precisamos de Jesus mais. A gente quer se relacionar com Deus, tirando Jesus do negócio. Só eu e Deus. E precisamos tomar cuidado. Porque eu estou aqui como obreiro ordenado, servindo essa igreja, mas não sou mediador nenhum. Não posso viabilizar o seu relacionamento com Deus. Não tenho essa função e nem teria como ter. Porque isso seria tentar usurpar o lugar de Cristo. E jamais eu poderia fazer isso. Nosso relacionamento com Deus é viabilizado somente através de Jesus. Não tem outro meio. Ele é o único caminho. Então não adianta querer fazer isso de outra forma. Firmar a fé sobre bases ineficazes. Tudo isso vai ruir. Tudo isso vai cair. Porque tudo mais nesse mundo, tudo que existe nesse mundo é finito e vai acabar. E quando acaba, se a nossa vida está firmada nisso, que tristeza, a vida acabou, infelizmente. E a terceira lição que a gente vai aprender nesse texto, para a gente, a aplicação aqui, é que a antiga aliança estava formada na promessa do descanso da terra prometida terrena, a nova na promessa da bem-aventurança eterna. E nós devemos nos firmar nessa promessa e não naquela, pois aquela passa. Mas a promessa que o Senhor tem para nós permanece para sempre. Aleluia. Irmãos, ainda tem muito crente que serve a Jesus para ser rico, serve a Jesus para as coisas dar certo, serve a Jesus para ter casa, para ter carro, para ter sucesso profissional. Os judeus pensavam assim, não sei se ainda pensam, não acompanham muito a religião judaica, mas a gente vê aí alguns vídeos falando do novo templo, que vai mudar o sacrifício, que tem novilha vermelha, que tem a menorá já preparada, a roupa do sacerdote. Irmão, eu não quero nada disso não. Eu quero encontrar com Jesus. Na minha maneira de crer, a herança que Jesus tem para mim é eterna, não é nessa terra. Eu trabalho, pago minhas contas, gosto de comprar as coisas nesse mundo, mas eu sei que vai ficar tudo aí. Vai, sei lá, se vai pegar fogo, se vai ficar com o anticristo, se vai ter esse anticristo físico aí e tal. E todas essas visões escatológicas, eu não me preocupo com nada disso. O que eu quero é me encontrar com Jesus. Aquele povo estava querendo voltar para a aliança antiga, de uma terra prometida aqui. Sabe, a gente olha aí, pessoas falam assim, se vocês quiserem ouvir, vocês comerão bem dessa terra. Eu não quero comer bem dessa terra, eu quero ir para o céu. Os homens mais santos, aqueles que estiveram mais perto de Cristo, foram os que mais sofreram nesse mundo. Nós vamos ver, quando chegarmos lá no capítulo 11 da carta aos Hebreus, cerrados ao meio, foram devorados por leões, foram crucificados, foram queimados vivos. Mas diz o texto lá que eles tinham os olhos numa herança superior, numa terra superior, em algo superior. Então nós precisamos desfrutar dessa aliança nova de Jesus conosco, para a gente tirar os olhos desse mundo aqui, começar a nos vislumbrar na eternidade, conforme o pastor Jéssica pregou para a gente na sábado. A gente precisa se desligar mais daqui para ligar mais lá, estarmos mais ligados. Essa é a aliança que Jesus veio para estabelecer. Aquela acabou, pereceu. A herança da terra prometida está naquela briga terrível na terra prometida lá. Hamas e Israel. E não vão chegar a um acordo nenhum lá, porque Israel quer destruir o Hamas, e o Hamas quer destruir Israel. Para eles não tem coexistência, porque é a terra que Deus prometeu. Se já tivesse falado assim, gente, tem tanta terra nesse mundo, fica essa terra aí, em algum outro lugar. Porque agora Jesus já veio, nosso Messias já veio, ele já estabeleceu uma reino eterno para nós. Não precisa ficar brigando com a terra.
Porque às vezes a gente deixa de desfrutar do que Deus tem para nós, ficar brigando pelas coisas deste mundo. Deus tem tanta coisa boa, Jesus tem tanta coisa boa para a gente viver. Já nesse mundo aqui, porque a vida eterna não começa quando a gente morre. A gente fala assim, não aguenta esse mundo, queria morrer logo para viver, desfrutar da vida eterna. Não. A vida eterna começa o dia que a gente entrega a vida para Jesus. E a gente vai aprendendo a viver de acordo com o modo de Jesus. O Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida e essa herança nós já começamos a desfrutar agora. É claro que é a menor parte, é o tempo mais curto, mas ela já é para agora, é para já. A nossa terra prometida é hoje. E permanecerá para todo sempre. E aí então eu quero concluir citando o comentarista Warren Wiersbe, que escreveu: Cristo está ministrando com base em uma aliança superior, uma nova aliança que nos torna participantes da nova natureza e da nova vida maravilhosa que somente Cristo pode dar. Jesus é o sumo sacerdote, adentrou o santuário nos céus e lá ele está ministrando sobre nós essa nova aliança, e é uma aliança que nos faz vivermos uma nova natureza e uma nova vida maravilhosa que só Ele pode nos oferecer. Viver na antiga aliança, isso já é eu que estou dizendo, não mais o comentarista, é viver com objetivos mundanos imediatos, cumprindo rituais para viabilizar conquistas materiais, porém sem poder suficiente para cumprir os seus requisitos. Agora, viver na nova aliança é aceitar o desafio do relacionamento pessoal com Deus através de Cristo, do poder do Espírito Santo, e desfrutar da bem-aventurança eterna, ainda que seja sob tribulações. Então, queridos, se nós quisermos viver aquilo que a religião estabelece, que os rituais cobram, que as ordenanças humanas nos impõem, nós não teremos relacionamento pessoal com Deus, através de Cristo. Mas se nós abraçarmos a nova aliança estabelecida em Jesus, nós vamos viver e desfrutar do Senhor no poder do Espírito Santo. Ainda que tenhamos que passar por tribulações, aqueles hebreus estavam passando por tribulações. E a gente não pode julgá-los, porque a gente não sabe o que está no lugar deles. A gente não sabe quanto eles estavam sofrendo. Imagina seus bens sendo confiscados. Imagina seus parentes perseguindo você. Imagina você tendo que abrir mão de tudo que você tem por causa da sua fé. Como eu e você nos comportaríamos? Não sei. Não sei. Não poderíamos julgá-los. Mas nós podemos entender que não era sensato abandonar Jesus para não sofrer as tribulações e a perseguição. Não é sensato para nós hoje deixar a aliança de Cristo de lado para vivermos as alianças e desfrutarmos as coisas desse mundo. Por isso, encerramos então com alguns desafios, algumas perguntas importantes que nós precisamos responder para nós mesmos. Que tipo de aliança nós temos vivido, irmãos? O nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de aliança através de Cristo? Ou é só um relacionamento religioso? Ou é só um relacionamento com um protocolo religioso que a gente aprendeu na nossa família? Ou que algum amigo apresentou para a gente um dia e nós aceitamos e desde então